Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar a respeito de laços de repetição, como você viu aí no título. Mesma coisa que eu falei na última aula, essas duas aulas, tanto a última quanto essa, são fundamentais para você entender todo o conteúdo. Então se você não pegar alguma coisa aqui, faz pergunta nos comentários, faz pergunta no Reddit, porque ela, além de eu poder responder, outras pessoas também podem responder, e aí a gente acaba agregando todas as dúvidas no único lugar, a coisa fica bem mais legal. Tenta pesquisar, dá uma lida da minha apostila, mas é importante que você entenda o conteúdo dessa aula, porque ele é fundamental para as aulas subsequentes. Então o problema que vai iniciar nossa aula vai ser: construa um programa que imprima os números de 1 até 10. É claro que uma solução seria write 1, write 2, write 3 até write 10. Mas se tem uma aula só pra gente falar disso é porque isso não é bem a solução que a gente espera. Até porque se eu falar imprime então de 1 até 1000, não vai ficar tão fácil de você fazer esse tipo de rolê. Então a gente vai usar aqui a técnica de refinamentos sucessivos e começar do seguinte código que eu implementei aqui em português mesmo, uma solução que pode solucionar o problema. O primeiro passo, definir um contador chamado i. Em seguida, você faz com que i receba o valor 1. Então nós temos i e nós temos já em seguida i igual a 1. E aí você vai fazer o seguinte processo. Se i for menor ou igual a 10, você vai imprimir o valor de i. E depois você vai acrescentar i em uma unidade. E depois você vai repetir a terceira linha. Então, essa aqui é a primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então vamos começar aqui do começo do algoritmo mesmo. Define um contador i, assina i igual a 1. I é menor ou igual a 10? Sim, i vale 1. Então, você vai imprimir 1 na tela, vai somar em uma unidade e vai voltar para cá. 2 ainda é menor ou igual a 10. Então, você vai imprimir 2 na tela, vai acrescentar uma unidade e vai voltar para cá. Aí você vai fazendo isso até chegar no 9. Você já imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou no 9. 9 ainda é menor ou igual a 10. Você vai imprimir 9, vai acrescentar i em uma unidade e vai voltar para cá. Então nós já temos 10. 10 é menor ou igual a 10. Então você vai imprimir 10 na tela, vai acrescentar em uma unidade e vai repetir a terceira linha. Com isso você vai ter 11. 11 não é menor ou igual a 10. 11 é maior que 10. Então você vem para cá. Se não, você encerra o algoritmo. Beleza, deu certo, fez sucesso. Mas nós temos aí um pequeno problema. Como que você faz esta linha aqui em algoritmo? Como que você indica para o programa que ele tem que fazer isso aqui? É praticamente a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Então essa linha vem para cá. E esse que é o nosso desafio. Como que a gente vai mandar o programa voltar para a linha anterior? Na verdade a gente não vai. Isso que vocês estão vendo aí chama-se abuso de sintaxe. Não é para você fazer de forma alguma. Se você está fazendo um diagrama de blocos, cara, não faz isso porque isso está errado. Eu estou fazendo isso aí apenas para você ver, para você entender como que essa ideia funciona de uma maneira mais intuitiva. Então imagina aqui um diagrama de blocos. Dessa vez eu vou definir as variáveis i e eu vou definir a variável máximo. No caso, i recebe 1, máximo recebe 10. Mesma coisa que a gente fez aqui, só que eu já estou fazendo numa outra forma de algoritmo, ainda usando os refinamentos sucessivos. E você vai verificar a seguinte condição: se i é menor ou igual a máximo, exatamente também a mesma coisa que a gente fez aqui. Se isso for verdadeiro, você escreve i, você soma i em uma unidade e aí você volta para cá. Mesma coisa, vai fazendo isso até que receba 11 e aí você termina. Mas como eu disse, fazer esse negócio é ilegal. Você não pode fazer uma volta assim no diagrama de blocos ou então indicar isso aqui no algoritmo. Isso simplesmente não pode. Então o que você faz para apresentar esse tipo de coisa? Temos um laço chamado for. O laço funciona da seguinte forma: for i recebe 1 até 10, passo 1, faça. Comando a ser executado em cada vez. Aí aqui, como eu já disse, né, você pode escrever todo o código que você quer que seja executado toda vez que chegar nesse ponto aqui. E aí depois você termina o for com um end for. E o que cada coisa que eu mostrei para vocês significa? Em primeiro lugar, o i é a variável de controle. Como assim? A variável que você vai usar para fazer a contagem. É a mesmo i que você vê aqui, que eu uso para somar. Eu faço i igual a i mais 1. Exatamente a mesma coisa. O i é a variável que você utiliza para somar, para você controlar onde está a sua soma. Esse valor aqui em vermelho, 1, corresponde ao valor inicial. Então, o primeiro valor que a variável i vai ter e o primeiro valor que vai ser impresso quando iniciar o código, porque ele vai começar com i recebendo o valor inicial, esse valor aí que está em vermelho, e ele vai até o valor final, que é 10. Então ele também vai aparecer na tela o valor 10, ele vai desde i igual a 1 até i igual a 10. Então, como eu já disse, o 10 é o valor final. E o 1 aqui que aparece no final, que eu até agora não tinha falado, mas que estava implícito, é esse 1 que vocês estão vendo aqui. Exatamente a mesma coisa, é o chamado passo da contagem, ou seja, significa que eu tenho sempre que somar 1 a cada rodada.
eu posso fazer ele somar 2, posso fazer ele somar 3, posso fazer ele somar menos 1, menos 2, posso até fazer ele somar 0, mas isso vai dar um problema, que é o chamado loop infinito, que você não quer que aconteça. Então, esquece o 0 por enquanto, a gente vai falar disso depois. Então é dessa forma que um loop for funciona. Então aqui a gente tem uma solução para esse problema, escrita de forma algorítmica com o laço for que a gente acabou de estudar. Então um outro detalhe, esse i que vocês estão vendo aqui é, como eu já disse, a variável de controle. Variável de controle tem uma parada muito especial sobre ela. Você não precisa declarar a variável de controle. Não é necessário você escrever ali declare i integer e assim por diante. Não precisa, porque a variável de controle já é declarada implicitamente quando você inicia ela aqui. Então isso é importante que você saiba. Agora, tem alguns professores que falam para declarar a variável de controle. Agora, tem alguns professores que falam para declarar a variável de controle. Se esse for o seu caso, beleza, declara, não tem problema algum. Mas, pelo menos com o meu professor, com a bibliografia que eu estou seguindo, não é necessário fazer esse processo. Então, o algoritmo funciona assim. Algoritmo contará até 10, não tem input. Perdão, eu cometi um erro aqui. Na verdade, assim é output. O output corresponde aos números de 1 até 10. E aí nós fazemos o laço for. Para i recebe 1, to 10, no caso, 10 é o valor máximo. Passo 1, do, write i, and for, and algorithm. Beleza, problema nenhum. E aí o resultado da compilação é 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o número 10. Fazer aqui mais um teste mental, só para você acompanhar. A gente vai iniciar aqui o nosso algoritmo. A variável i vai receber o valor 1, então ele vai escrever 1 na tela. Depois a gente vai iniciar, ele vai voltar para o mesmo lugar aqui. A variável já vai ter o valor 2, porque o passo é 1, então ele vai somar 1, vai escrever na tela. Vai fazer isso até chegar no valor 10. Vocês viram que aqui, nessa parte aqui, não é necessário você fazer i igual a i mais 1, do mesmo jeito que a gente fez aqui, porque o i igual a i mais 1 já está implícito quando você faz aqui o passo. Vai ser sempre i igual a i mais passo, seja qualquer o valor do passo. Tem mais aqui alguns detalhes que é importante você seguir. O primeiro deles é, caso o valor inicial seja maior que o valor final, então se eu tiver aqui, por exemplo, i recebe 22 até 10, 22 já é maior que 10, então ele imediatamente vai cortar o fluxo de execução e não vai executar nenhuma vez o código que está dentro do laço for. Isso é bastante importante. Se o valor de início for igual ao valor de fim, os comandos vão ser executados apenas uma vez e a variável de controle vai terminar com o seu valor incrementado em 1. Então, se eu começo com i recebendo 10 até 10, eu vou executar uma vez, a variável vai receber 11 e aí ele vai parar o laço de repetição. Em pseudocódigo, como eu já disse, não é necessário declarar previamente a variável de controle, mas o flow algorithm em algumas linguagens de programação exigem que você faça isso. Além disso, não se pode alterar o valor da variável de controle dentro do laço, a menos que você tenha muita certeza do que você está fazendo. Então, não tem nada de fazer i igual a i mais 1 aqui dentro, porque cara, isso já está implícito. Se você fizer, você vai acabar somando mais do que deveria. Quando que é legal você alterar o valor da variável de controle? Quando dentro do laço tem alguma coisa que você possa mandar para o laço para ele acabar. Então tem alguma condição dentro do laço que você queira que o laço termine, aí você faz lá, i recebe este valor aqui mais 1. Assim que você fizer isso, o i vai receber um valor muito alto, vai terminar o laço, ele vai chegar nesse valor e vai imediatamente parar o laço. Vai sair do laço porque o valor já é muito alto. Então faça isso aqui apenas caso você saiba muito bem o que você está fazendo. Além disso, caso os valores de início e de fim sejam formados por expressões que utilizam variáveis, essas expressões vão ser avaliadas somente uma vez antes das repetições. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu faça a seguinte coisa: para i recebe 1 até a mais 200, passo 1, faça o seguinte. Então, no lugar aqui eu vou até sair e vou utilizar o texto porque isso é bastante importante. Então eu tenho o seguinte laço. Eu vou fazer aqui aquela setinha que vocês já conhecem, porque não tenho aqui o comando de atribuição. Então nós temos para i recebe 1 até a mais 200. Então a mais 200 aqui corresponde a uma expressão. Aí nós temos um passo, step 2, por exemplo. Melhor, step 1, não vamos inventar moda não. Do. Aí aqui eu tenho todo o código para ser executado. E aí nós temos um end for. A questão é, imagina que no meio desse código eu faço aqui um a igual a 300, por exemplo. E antes disso eu tinha um valor a igual a 10. Então ele vai entrar nesse laço e a primeira coisa que ele vai fazer é calcular quanto que é a mais 200, 210. E aí ele vai transformar isso aqui na hora em 210.
E a partir desse momento, por mais que durante o código eu faça A igual a 300, ele não vai transformar esse valor para cá. Então ele não vai recalcular o A toda vez que ele chegar no código, no laço for. Ele vai calcular apenas uma vez, que é quando ele entrar no laço, e depois disso ele não vai mais calcular até o laço terminar. Ou seja, não faz nenhum sentido você mexer nas expressões que correspondem a esses valores que eu deixei coloridos aqui. E esses valores vão ser usados apenas uma única vez, que é a vez em que você começa o laço de execução. Então vamos agora para o Flowgorithm dar uma olhada em como esse código vai funcionar. O laço for, eu vou até deletar para a gente fazer de novo. Basta você clicar, selecionar aqui for, e aí você vai editar algumas coisas. Primeiro, a variável que você está trabalhando. Eu já declarei aqui o contador i, lembrando que no algoritmo, ao menos aqui na nossa convenção, não é necessário fazer. Talvez o seu professor te oriente a fazer essa declaração, e aí você faz, problema nenhum. Valor de início 1, valor final 10, o passo dele é 1, e esse passo está somando. Aqui ele simplesmente, ao invés de decidir você permitir, né, que você escolha colocar mais ou menos, ele está permitindo você colocar aqui tanto como mais quanto como menos, mas é exatamente a mesma coisa, não tem novidade nenhuma. O código está feito, basta dar um ok, e aí aqui eu vou colocar no output i, então ele vai informar para a gente o valor que está a nossa variável de controle. Vou colocar aqui uma velocidade baixa para rodar o programa, e agora vou dar um play. Assim que essa caixa abrir, eu vou passar a caixa para lá. Beleza, observem agora o fluxo de execução. Então toda vez ele vem para cá, volta para cá, e ele vai fazer isso até chegar no valor 10. Então está no 7, já está no 8, ele vai agora rodar o 9, aí ele vai rodar o 10, imprimiu, caiu, terminou o código. É esse o processo de execução de um laço for. Vamos considerar agora o seguinte problema. Crie um programa que recebe uma lista de nomes e os imprima na tela seguidos de uma saudação, até que o nome inserido seja fim. Nesse caso, encerre o programa. O que eu estou querendo dizer? Eu vou fazer um programa que recebe Natanael, ele vai me falar, olá Natanael. Aí eu coloco Maria, ele vai me falar, olá Maria. Eu coloco João, ele vai me falar, olá João. Aí eu coloco fim, ele vai encerrar o programa. Detalhe, quando eu coloco o fim, ele não pode falar olá fim e depois encerrar. Ele tem que encerrar na hora, sem informar mais nada para o usuário. Vamos mais uma vez usar a técnica de refinamentos sucessivos para implementar aqui um código. Então, o primeiro passo, você declara a variável nome. E depois você solicita a inserção de um nome do usuário. E aí, você vai verificar se o nome inserido pelo usuário é igual a fim. Perdão, é diferente de fim. Se o nome for diferente de fim, você imprime o nome na tela, você solicita a inserção de um novo nome e você volta para a terceira linha. E aí você faz a mesma coisa, verifica se o nome que o usuário inseriu nesse passo é igual a fim e aí você vai seguindo. Ah, por que eu coloquei esta linha aqui? Por que eu mandei ele solicitar o primeiro nome? Para evitar que ele faça um olá fim no final. Supondo que isso aqui não existisse, a gente já teria um problema, porque se imprimir nome já iria gorar. Então a gente teria que passar e solicitar a inserção de um nome para frente. E aí, se eu colocasse fim, ele iria me dizer olá fim, e não é o que a gente quer. Então essa estrutura aqui é necessária para o código funcionar. Por fim, se o nome inserido for fim, então eu coloco, sei lá, João, e ele vai aqui, fala olá João, aí eu dito fim, ele volta para a terceira linha, nome inserido igual a fim, ele encerra o algoritmo. Mais uma vez, fazendo coisas que não podem fazer, eu fiz essa representação gráfica intuitiva do que acontece. Então, primeiro eu declaro a palavra nome, lê o nome do usuário, verifica se o nome é diferente de fim. Se essa condição aqui for verdadeira, você lê o nome, escreve o nome, volta para cá, verifica de novo, até que essa condição aqui seja falsa. Então lembre-se sempre, isso aqui é uma proposição. E quando essa proposição tem valor verdade f, ele encerra o algoritmo. Mas como eu já disse, não dá para fazer isso, não dá para fazer o laço de repetição deste jeito aqui. Como então que a gente escreve? Usando um comando chamado while. While, em tradução para o português, seria enquanto. Então, enquanto uma dada condição, faça. E aí tem todo o conjunto de comandos. Ou seja, enquanto o nome for diferente de fim, você faz tudo uma cadeia de comandos conforme você quiser. Mesma coisa, claro, pode ter o tamanho que você quiser. Isso aqui são aí todos os comandos que você vai executar enquanto o nome seja diferente de fim. E aí, uma vez que você terminou essa cadeia de execução, então terminou tudo, você volta para cá. E aí você faz isso de novo até que essa proposição, né, tenha valor verdade f. Quando isso acontecer, você vai terminar o seu laço while. Então aqui tem a implementação algorítmica, já seguindo a sintaxe que a gente acabou de estudar, do laço while. Então algoritmo nome de pessoas, input nome de pessoas, output saudação para essas pessoas. Eu vou declarar uma variável nome do tipo string, como vocês estão vendo aqui.
Em seguida eu vou ler ler o primeiro valor da variável nome do usuário, claro, para evitar que ele simplesmente fale olá nome, olá fim quando a gente chegar nessa parte, e aí depois eu vou verificar se o nome é diferente de fim. Se for, eu vou me dizer olá nome, e depois eu vou ler o próximo nome, e aí eu verifico de novo se o nome é diferente de fim, e vou fazendo esse processo repetidas vezes, até, claro, que nome seja igual a fim. Quando essa expressão aqui tiver valor verdade f, eu vou terminar o while, e com isso eu vou terminar o algoritmo, e vou perceber que eu cometi um pequeno errinho aqui. Na verdade, algoritmo é sempre com letra maiúscula no final, é tipo de erro que acontece, nada muito grave. Então vamos ver como que isso fica aqui no Flowgorithm. Eu vou já começar o código com string nome, claro, declarando, e aí o primeiro passo é fazer um input para a variável nome, então eu recebo o primeiro valor do usuário, depois aqui eu crio um laço while deste jeito aqui. E aí, na condição do laço while, eu vou colocar nome igual, entre aspas, fim. Perdão, igual não, vou colocar nome diferente de fim, desse jeito que vocês estão vendo. Em seguida, o próximo passo é dar um output aqui no olá nome. Cara, eu espero que eu lembre como faz isso, mas eu acho que é desse jeito, olá e comercial nome, pelo visto não é. Vamos tentar aqui por tentativa e erro, vamos tirar, beleza, acho que é isso aí, olá, nome. É melhor que a gente colocar um espaço, né, porque fica mais legal. E depois a gente clica aqui e dá mais uma vez um input nome desse jeito aqui. Vamos então rodar para ver o que acontece. Vou colocar aqui na velocidade lenta, vou dar um play, string nome, ele vai pedir para eu inserir um nome, vai abrir aí a nossa caixa de diálogo do sistema, e aí eu vou colocar Nathanael. Vou dar um enter, nome é diferente de fim? Claro. E ele vai me dizer olá Nathanael e vai pedir um novo nome. Vou colocar então Maria, nome é diferente de fim? Com certeza. Vai dar um olá Maria e vai pedir outro nome. Vou colocar então João. Vai perguntar a mesma coisa, João é diferente de fim? Claro, olá João. E agora vai colocar fim, nome diferente de fim? Não, nome é igual a fim. Então ele vai terminar todo o código. Vamos considerar então agora uma nova proposta para fazer o mesmo exercício que começou essa aula. Somar, contar, né, na verdade, de 1 até 10. Então eu considero aqui o seguinte diagrama de blocos. Começo no início, declaro uma variável, duas variáveis do tipo inteiro, i e max. Aqui é importante declarar a variável, você vai entender daqui a pouco por quê. Aí eu assumo i igual a 1 e max igual a 10. Claro, o primeiro valor é 1 e a soma, no caso, o valor máximo que a sequência vai atingir é 10. E aí eu faço o seguinte comando, escrevo i, faço i igual a i mais 1. E depois eu verifico se i é maior ou igual ao valor máximo. No caso, o valor máximo é 10. Se sim, eu encerro o algoritmo. Se não, eu volto para cá e faço mais uma vez esse processo. Fazer aqui um teste de mesa rápido. Imagina que eu já estou no 7. Então, i igual a 7. Aí eu escrevo 7, faço i igual a i mais 1. Então, i passa a valer 8. 8 não é maior ou igual a 10, então eu volto para cá. Escrevo, então, 8. Aí eu volto para cá, escrevo 8, desço para cá, então faço 8 igual a 8 mais 1, então 8 passa a receber 9, verifico se 9 é maior ou igual a 10, isso é falso, volto para cá, escrevo 9. Depois faço 9 igual a 9 mais 1, então vou ter 10, 10 não é maior ou igual a 10, volto para cá, escrevo 10, tenho 11, 11 é maior ou igual a 10, então eu encerro o algoritmo. Lembrando, não é para fazer isso aqui em algoritmo. Tô claro, relembrando isso toda vez, porque isso que eu fiz aqui é um laço simplesmente didático, tô abusando da sintaxe, não é para você fazer. Como que a gente indica então essa voltinha aqui se não é para a gente fazer essa volta? Com o comando repeat until. Ele funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho a palavra repeat, apenas ela. Depois aqui no meio eu tenho todo o comando que vai ser executado durante todo o momento, durante todo o processo em que uma proposição aqui embaixo, em que esta proposição aqui tiver valor verdade f. Ou seja, enquanto i maior ou igual a 10 tiver valor verdade f, enquanto essa preposição for falsa, todo o comando, toda a cadeia de comandos, né, daquele mesmo jeito que eu expliquei aqui, que está dentro do laço repeat, vai ser executada constantemente. Então aqui tem a implementação do algoritmo com toda a sintaxe que a gente convencionou. Então o algoritmo tem que contar até 10, não há input, output são os números de 1 até 10, dessa vez eu acertei. Declare, eu vou declarar, claro, duas variáveis, i e max do tipo inteiro, então i recebe 1, máximo recebe 10, é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. E aí entra o comando repeat, observa que o comando repeat entra no mesmo momento em que eu faço esse laço aí hipotético que a gente abusou. Então escreve o valor de i, primeiro vai escrever 1, depois faz i igual a i mais 1, until i menor ou igual a max. Quando isso aqui acontecer, ele encerra
o algoritmo. Vamos aqui agora ver como que isso acontece quando nós criamos o laço no Flowgorithm. Mas temos um pequeno problema que você vai entender daqui a pouco. Vamos começar aqui a declaração. Então eu vou declarar i máximo do tipo inteiro. Aí eu vou fazer aqui a definição, né, da variável. Vamos colocar i igual a 1. E vamos então colocar máximo igual a 10 desse jeito aqui. Aí agora eu vou inserir o equivalente do Flowgorithm, que não é bem o equivalente, para o laço repeat. Vou selecionar aqui a opção do, desse jeito aqui. E qual que é o problema? Observa que aqui no nosso diagrama de blocos, ele vai encerrar o algoritmo se a condição for verdadeira. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele encerra o algoritmo. Já no Flowgorithm é o contrário que acontece. Ele vai encerrar o algoritmo se a condição for falsa. Não me pergunte por quê, eu não sei. Mas a gente convencionou de um jeito, a gente vai usar desse jeito, mas no Flowgorithm vai ter que dar uma pequena adaptada. Como que a gente dá uma pequena adaptada? É isso aí, é até um exercício de proposições lá da aula retrasada que a gente fez. I maior ou igual a máximo, termina o algoritmo se o resultado disso for true. Agora você tem que fazer com que o algoritmo seja terminado se uma proposição tenha resultado falso. Você concorda que a proposição que a gente procura é exatamente o contrário dessa. Então, se um valor i não pode ser maior ou igual a 10, esse valor obrigatoriamente tem que ser menor do que 10. Então, a proposição que a gente vai usar lá no nosso algoritmo aqui vai ser i menor do que 10, porque i menor do que 10 é o contrário do que i ser maior ou igual a 10. Assim, se a proposição i menor ou igual a 10 for verdadeira, ele vai repetir o laço. Se for falsa, ou seja, se for igual a 11, ele vai encerrar o laço. E aí, claro, aqui basta a gente colocar todo o processo. Então, ele vai dar um output i, e depois ele vai fazer, mais uma vez aqui, assinalar a variável i igual a i mais 1, desse jeito aqui. Eu acho que está tudo pronto para a gente rodar. Vou colocar aqui na velocidade slow, vou dar um play, e ele vai começar aqui, claro, fazendo toda a declaração, vai chegar na condição, vai imprimir o 1. Ele vai voltar na condição e vai imprimir o 2. Vai voltar lá na condição, vai mais uma vez imprimir o 3. Eu vou deixar aqui o laço rodando até o fim da execução. É uma coisa bem rápida e aí você consegue observar, claro, verificar todas as questões. Qual que é a diferença entre essa execução e a execução com while que eu mostrei anteriormente? Basicamente a questão é, na execução com while, ele iria primeiro verificar a condição a primeira vez que rodasse o programa e depois só fazer a execução. Aqui é o contrário, ele vai fazer uma primeira execução que vai acontecer de qualquer jeito, você querendo ou não, e só depois ele vai fazer a primeira verificação. E por fim, tem alguns erros que a galera que costuma fazer isso aqui, que começa a se iniciar nesse caso, sempre comete. Isso é normal, mas eu já vou te avisar do que acontece. Em primeiro lugar, loop infinito é extremamente comum. Muitas vezes você faz um programa e esse programa dá um loop infinito. Vou até mostrar aqui no Flowgorithm como que você induz uma condição do tipo. Vou colocar uma condição que vai ser sempre verdadeira. Vou colocar i maior que 0. Isso sempre vai acontecer. Vamos rodar aqui. Vou até colocar no modo fast para você ver. Mas ele está no loop infinito. Está imprimindo aqui. Se você deixar, ele vai imprimir quantos números você quiser, isso nunca vai parar, porque ele está executando esse negócio loucamente. Vocês não estão vendo o fluxo de execução, porque está na opção rápida, e nem vou colocar na opção lenta, porque vai ser um inferno, mas é isso é um loop infinito, e acredite em mim, isso é muito comum de acontecer. Na verdade, isso é tão comum que eu tô preso no loop infinito, que eu agora simplesmente não consigo fechar a caixa de diálogo. Eu preciso dar um stop aqui, e aí agora sim eu consigo fechar a caixa de diálogo. Em segundo lugar, deve lembrar que as expressões que condicionam o fim do laço em while e repeat são diferentes uma das outras. O que eu quero dizer com isso? Basicamente porque o código termina no while se a condição aqui for falsa. Já no código do repeat until, ele vai terminar se a condição for verdadeira. Então isso é muito importante que você entenda para, claro, não cometer o erro de trocar as duas condições. Por fim, para comandos while, é possível que um conjunto de comandos não seja executado nenhuma vez caso o condicional nunca se verifique. Já para o comando repeat, esse conjunto sempre vai ser executado ao menos uma vez que a verificação ocorre depois da execução do conjunto de comandos. Foi isso que eu falei ali atrás. É exatamente a mesma coisa. E uma última observação é que, no caso do for, nós sabemos exatamente quantas repetições devem ser feitas. Então nós temos um valor que é determinístico, de i igual a 1 até 10.
Já quando a gente pega aqui o caso do repeat e do while, nós não temos um limite de execução. Isso aqui vai ficar infinito se a condição nunca for repetida, mas isso não é um loop infinito. O loop infinito é quando a condição sempre vai entrar em um loop infinito. Para evitar que isso aconteça, cara, testa o código mentalmente e tenta ver se você consegue fazer o código terminar. Se você não fizer, provavelmente você tem um loop infinito. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu. Evitem loops infinitos, em breve a gente se vê. Falou!